Quando a gente inicia na escola, a gente aprende primeiro a ler, escrever, fazer contas, manusear o lápis, né? O lápis, a borracha. E aí, só depois de um tempo, depois de anos para ser mais exato, a professora chega na gente e fala: Olha, agora a gente vai só usar caneta. E aí, cara, isso é um processo muito interessante de se analisar, porque isso é literalmente visto como uma micrograduação para muita gente, para muitos alunos. Acredito que todo mundo já passou por isso e vai passar algum momento, mais cedo ou mais tarde, mas existem micrograduações também na vida. Porque eu acho que, poxa, imagina quantos erros a gente teria e imagina quantas tarefas a gente teria que refazer se a gente não aprendesse a usar o lápis primeiro e partisse apenas para caneta. Só usasse caneta. Caneta, 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 caneta. Cara, a gente ia errar muito, a gente ia ter que refazer muita coisa porque a caneta não dá para apagar, né? E, e mesmo depois de um tempo, a gente percebe que não dá para excluir o lápis da nossa vida porque a gente ainda usa o lápis. Quando a gente chega no ensino médio, vê aqueles textos gigantes, quando a gente tá fazendo ali uma conta muito grande, muito difícil de matemática, a gente pode errar, a gente nunca pensa em usar a caneta, a gente vai usar o lápis como principal. Então, a lição que eu tiro disso tudo é, quando a criança ela tá começando ali no processo de alfabetização, a gente usa o lápis, né? Todo mundo usa o lápis e a borracha, a gente aprende a trabalhar com eles e a partir do momento que a gente recebe a caneta, a gente vê isso como de verdade uma mudança, uma etapa de amadurecimento na nossa vida. Só que a gente não pode esquecer do lápis. E se a gente não tivesse passado pelo lápis, a gente ia sofrer muito. E existem micrograduações na vida, quando eu falo isso, eu quero dizer que tem etapas na nossa vida que não dá pra pular, sabe? A gente tem que passar, porque eu acredito que cada um tenha a sua micrograduação e cada um tenha a sua etapa que não dá pra pular da vida. Então, é exatamente disso quando eu falo de etapas e micrograduações, porque o fruto que a gente vai tirar daquilo vai servir mais tarde pra gente, sabe? E cara, é legal usar a caneta, é legal, a gente se sente mais velho, mais maduro, descolado, mas a gente em nenhum momento esquece do lápis, mano. Porque se a gente esquecer do lápis, a gente vai se ferrar, sabe? E poxa, tá tudo bem, você pode me olhar pra mim e falar: "Não, mas eu não quero passar por isso, eu só vou dar o meu jeito aqui e vou usar a caneta logo". Então, mas aí eu tenho dois recados. O primeiro é que tudo bem, você pode fazer isso, mas uma hora você vai precisar do lápis, mano. E aí você vai ter que aprender na marra a usar ele. Ou então, o outro recado seria que você vai errar muito e você vai ter que refazer muita coisa, porque a caneta não dá pra apagar, me entende? Então, cara, tem etapas que não dá pra pular. Essa é a mais pura verdade. E eu acho que cada um tem a sua etapa que não dá pra pular. Eu associaria muito isso a responsabilidades. Então, para um homem, por exemplo, eu acredito que uma etapa que não dá pra pular de forma alguma é a etapa do trabalho, sabe? E pra mim, uma etapa que não dá pra pular é aprender a lidar com o dinheiro. O dinheiro na mão de um homem, ele tem que render, ele tem que multiplicar, ele não tem que subtrair, ele não tem que dividir, não, ele tem que multiplicar. Essa é a grande verdade.